e ele nasceu com 32 semanas e foi direto para o Hospital Pequeno Príncipe, e aos 18 dias de vida ele fez um implante de marca-passo e uma cirurgia de bandagem, que foi uma cirurgia paliativa, e desde então a gente segue fazendo uns tratamentos cardíacos até hoje. No Brasil, mais de 1.200 menores de idade aguardam por um órgão. Se para um adulto a espera já é angustiante, para quem aguarda um coração para uma criança, a esperança vira um exercício diário. E para a Patrícia e o João Vitor, essa jornada começou muito cedo. Eu tenho 42 anos, sou mãe do João Vitor e desde que ele nasceu eu tenho desempenhado a função de ser mãe do João Vitor e cuidadora dele, porque ele nasceu com uma má formação cardíaca, eu descobri com 26 semanas de gestação, e desde então a gente já começou os exames pré-natais, já incluindo essa parte cardíaca, né? E ele nasceu com 32 semanas e foi direto para o Hospital Pequeno Príncipe, e aos 18 dias de vida ele fez um implante de marca-passo e uma cirurgia de bandagem, que foi uma cirurgia paliativa, e desde então a gente segue fazendo uns tratamentos cardíacos até hoje. As cardiopatias congênitas afetam cerca de 30 mil crianças por ano no Brasil. A cada 1.000 bebês, 10 nascem com alguma condição do gênero. No caso da Patrícia, foi ainda no segundo trimestre de gestação que ela descobriu a condição do seu filho, e esse foi um momento decisivo para toda a gestação. É um exame que realmente é muito importante para as gestantes, que é a ecografia morfológica, que ela só pode ser feita com 26 semanas de gestação. Passando esse período, ele não pega mais a formação dos órgãos, né? Então é um exame muito importante, que além de prevenir, ele consegue salvar vidas. Ele saiu da maternidade, o João nasceu às 10h30 da manhã. Às 3 horas ele estava dando entrada no Hospital Pequeno Príncipe, e lá ele permaneceu até os 40 dias de vida e veio para casa após os 40 dias, e a gente acabou tendo uma rotina hospitalar muito frequente até os 5 anos de idade dele. Então, assim, a gente vinha para casa, voltava. Então, assim, era uma situação de imunidade muito baixa, muito pequena. Mesmo assim, a gente conseguiu fazer com que ele entrasse na escola aos 2 anos de idade. Ele já conseguia frequentar uma escola, uma creche, né, municipal. E ele fazia todas as apresentações da escola, enfim. Então, mesmo com a cardiopatia e mesmo com todo esse vínculo hospitalar que ele tinha, a gente tentava fazer com que ele mantesse uma vida normal e com as rotinas de uma criança saudável. Sempre foi muito genuíno no João Vitor, assim, essa questão da cardiopatia, porque assim, ele cresceu dentro de um hospital. A nossa rotina era assim, a gente vivia no hospital e vínhamos embora, a gente vinha para casa em datas festivas, aí assim, é Natal, a gente vinha embora no dia 23, o médico deixava a gente vir, então assim, daí voltava. Teve uma cirurgia que ele fez aos 3 anos de idade, que foi a troca do marca-passo, que a gente teve uma alta, mas a gente tinha que voltar ao hospital a cada 2 dias para fazer a troca dos curativos, entendeu? Então isso sempre foi muito, muito normal na vida dele, assim, foi sempre muito genuíno, assim, ele ter essa má formação e ele ter essa vivência hospitalar, assim. Tanto que as lembranças que ele tem de criança são no hospital e são lembranças boas. A gente conseguiu fazer com que as memórias afetivas fossem muito legais, assim. Que ele tivesse tido uma infância, que ele tivesse tido festas de aniversário pequenas, porque a gente não conseguia ter grandes aglomerações, mas assim, a gente conseguia fazer com que ele tivesse essa vivência feliz mesmo estando no hospital. A situação do transplante foi muito conversada, assim, até então ele não era um paciente para caso de transplante, porque ele também precisaria do pulmão, porque ele tem uma hipertensão pulmonar, e nos 2 últimos cateterismos foi avaliado que essa hipertensão estava estabilizada, e agora 10 anos depois dele ter essa hipertensão pulmonar, a gente tem uma evolução da medicina que consegue fazer com que medicamentos novos façam essa situação pulmonar funcionar para que não precise de um pulmão, né? E o transplante, ele é... Nossa,
é como você estar grávida de um filho vivo, assim, sabe? Que a gente pode renascer a qualquer momento e ter expectativas de uma vida, assim, saudável, porque eu nunca tive. Todas as consultas do João sempre foram, assim, tratamentos paliativos. Ó, agora ele vai para casa de oxigênio, a gente não sabe como é que vai ser. Olha, agora ele tem um aneurisma que tá num tamanho importante. Então, assim, eu nunca tive essa situação, assim, de ter uma consulta médica que eu saísse com uma perspectiva de vida. Sabe, assim, tipo, olha, teu filho vai ter uma condição normal de vida, vai poder correr, vai poder andar, vai poder fazer as coisas. E o transplante, ele traz isso pra gente, assim. Então é como eu estar grávida novamente do João, só que agora com uma perspectiva melhor de poder fazer planos e querer viajar e poder fazer coisas que até então a gente não conseguia nem pensar que a gente poderia fazer. O transplante em crianças é ainda mais desafiador. A compatibilidade entre peso, idade e tipagem sanguínea é ainda mais rigorosa no caso pediátrico. E por isso que ao encontrar um doador compatível, a corrida contra o tempo se inicia. Quem aguarda esse tipo de transplante precisa sempre estar em alerta. Uma ligação pode mudar todo o futuro. Vai fazer um mês que a gente entrou na fila e eu assinei os papéis e eu não conseguia entender muito as coisas e o médico também não queria jogar todas aquelas informações em cima de mim naquele momento, porque eu tava num misto de emoções, assim, que eu não conseguia nem chorar, na verdade, assim, mas eu estava nervosa e aflita porque, assim, era como se eu tivesse tido uma nova oportunidade de cuidar do meu filho. E cuidar do meu filho em vida, né? Então, assim, eu assinei os papéis, já vai fazer um mês. A gente ainda não recebeu toda a documentação para saber em que posição que estamos na fila. Porém, o médico já falou que poderia ser a qualquer momento, depois daquela assinatura. E assim, a gente tem um leque de possibilidades muito importantes, assim, muito boas, porque ele pode receber um coração de uma pessoa de até 70 quilos. Então isso aumenta muito, né, as nossas condições e as nossas oportunidades. E a gente teria, assim, 40 minutos depois da ligação do médico para poder chegar no hospital. Então, assim, eu não posso me ausentar muito da cidade, não tem como fazer viagens mesmo que curtas. E cada vez que o telefone toca, assim, é uma... Sabe, assim, tipo, será que é agora? Sabe, será que... Então, é sempre uma aflição, mas é uma aflição boa. É como se alguém pudesse recomeçar e renascer a qualquer instante. Eu sou o João Victor e eu tenho 13 anos. Gosto de jogar Brawl Stars e Fortnite e Roblox. Eu quero muito andar de bicicleta melhor, andar na rua e jogar bola. Eu não sei muito qual mensagem eu daria, mas daria boa sorte, né? Em 2024, foram realizados 44 transplantes pediátricos de coração no Brasil. Esse número poderia ser muito maior, mas a negativa de familiares ainda é a principal barreira para essa mudança. No mesmo ano, cerca de 46% das doações de órgãos no país não aconteceram devido à recusa da família. Um sim poderia mudar completamente esse cenário e dar uma nova perspectiva para quem ainda tem toda a vida pela frente. E é uma questão muito cultural, né? Então, assim, se você pega uma família que não teve vivência nenhuma e é uma morte súbita, realmente é muito difícil para a pessoa falar assim, nossa, eu vou fazer uma doação de órgão e tal. E isso muda vidas, assim, tipo, de famílias e de pessoas, e muda universos inteiro de uma pessoa só, assim, sabe? E ao mesmo tempo, é uma mãe, é uma família que está perdendo, né? Que está perdendo alguém. E nesse momento, assim, fica difícil julgar, né? Mas seria muito importante que a gente tivesse essa conscientização de sempre pensar na vida e na evolução do ser humano e no quanto a medicina pode curar e pode ajudar e a facilitar vidas, né? É um leque de possibilidades que a gente oferece a outras pessoas e que não é muito divulgado, isso não é muito acessível às pessoas, né? Então fica muito um tabu, né? Tipo, o coração do meu filho vai estar batendo em outra pessoa. Não, você vai estar dando vida, você vai estar dando oportunidade a outra pessoa, a outras famílias estarem vivendo também. Eu acho que é isso, é uma questão de coragem
A doação de órgãos, ela é uma situação muito corajosa, porque você pega a pessoa num momento que ela tá com muita dor e perdendo alguém querido, e é difícil, às vezes, você pensar no próximo nesse momento, mas é uma condição que vale muito a pena. A história da Patrícia e do João Vitor é sobre esperança. Por trás de cada espera, existe uma vida cheia de planos. Converse sobre a doação de órgãos e dê uma nova chance para quem ainda tem muitos sonhos pela frente.